essa ideia em que a notícia é escrita com o propósito de fazer a exposição, nós precisamos separar muito bem o que nós chamamos de fato do que nós chamamos de opinião. Tá? Então nós vamos ter que separar o que é fato, o que é opinião. Exemplo, alguém caiu escorregando numa casca de banana. Fato. É o que aconteceu, é uma situação. As pessoas jogam casca de banana nas ruas, nos passeios, sem se preocupar com aqueles que vão andar e que poderão cair. Opinião. É o que eu penso sobre o fato de jogar cascas de banana na rua. Tá? Houve uma queimada numa mata próxima à cidade de Araxá. Fato. Muitos agricultores utilizam queimadas para preparar o terreno para o plantio e isso prejudica o meio ambiente. Opinião. A notícia, como é um texto essencialmente expositivo, vai se preocupar com os fatos. Tá? Então, ao ler uma notícia, nós vamos perceber que o centro da notícia são os fatos, é o acontecimento. Isso faz com que eu encontre na notícia a resposta para algumas perguntas claras. Primeiro, o que aconteceu? Qual é o acontecimento? Depois, quem participou desse acontecimento? Depois, onde esse acontecimento se deu? Depois, quando esse acontecimento se deu? E por fim, como e por que esse acontecimento se deu? Essas perguntas nós vamos encontrar respostas nas notícias. Quando eu pego uma notícia, eu consigo dizer, ao lê-la, quem é que participou, onde ela aconteceu, quando ela aconteceu, que é o acontecimento, ou seja, eu consigo encontrar respostas claras para expressar claramente aquilo que o jornalista pensa. Por quê? Porque a notícia é um texto essencialmente expositivo. Por isso, a linguagem da notícia, ela é uma linguagem que vai se constituir. Linguagem objetiva, linguagem clara, linguagem impessoal. O que é linguagem objetiva? A linguagem objetiva está ligada a dar as informações de forma precisa, sem que o leitor tenha que fazer grandes interpretações, grandes deduções daquilo que o texto diz. Tá? A linguagem é clara porque ela é escrita de forma precisa. É uma linguagem escrita com uma constituição que permite que as informações sejam depreendidas com facilidade. Por isso que nós teremos frases mais curtas, nós teremos o sujeito, que é quem realiza ou sofre a ação, normalmente colocados antes do verbo ao qual está ligado. Tá? Então nós teremos aqui o uso de elementos linguísticos de construção do texto que vão priorizar essa clareza, essa facilidade de compreensão. E por fim é uma linguagem impessoal, ou seja, é uma linguagem na qual o produtor do texto não se coloca de forma direta. O produtor do texto não se insere, não insere os seus juízos de valor, não insere os seus pensamentos pessoais, não insere como ele enxerga aquela realidade de forma direta. O texto é impessoal. Por exemplo, não é um texto cheio de adjetivos. Por quê? Porque a adjetivação é algo subjetivo, é algo pessoal. Quando eu digo que algo é bonito, bom, belo, feio, ruim, eu estou emitindo o juízo de valor, eu estou emitindo aquilo que eu penso a respeito daquele objeto, daquela situação. Por isso que a notícia não traz tantos adjetivos. A notícia é um texto onde prioritariamente nós teremos verbos que contam os acontecimentos. Então eu tenho aí uma linguagem extremamente impessoal, clara. Ah, mas não tem nenhuma posição, não tem nenhum posicionamento? Claro que tem. Não existe texto completamente
imparcial, texto no qual não se haja opiniões. Quando o jornalista escolhe um entrevistado, escolhe uma frase de alguém, né, que disse sobre o acontecimento, de certo modo ele está se posicionando, né? Quando eu pego uma frase lá de título, de manchete, brasileiros que necessitam de ajuda ainda não tiveram acesso ao benefício do governo federal. O uso da palavra ainda já mostra que esse ajuda está demorando. Então, portanto, o jornalista se coloca no texto, de uma forma velada, de uma forma escondida, mas ele se coloca no texto. Agora nós vamos falar da estrutura da notícia. Como que a notícia se organiza? Qual é a organização da notícia? Bom, gente, a primeira coisa que nós vamos encontrar na notícia é o seu título, tá? O que é o título da notícia? É aquela primeira frase. É uma frase que traz o objetivo de chamar a atenção, tá? É uma frase que quer fazer com que o leitor deseje ler aquela notícia. Para isso, é uma frase criativa, tá? É também uma frase curta, ok? Então, o título da notícia ela é criativa, curta, ela é objetiva. Ela traz claramente aquilo que se pretende noticiar, tá bom? E é importante saber que na maior parte dos títulos das notícias haverá a presença de verbo no presente do indicativo. O que é isso? Presente do indicativo. É o uso de verbos que estão relacionados com o momento do acontecimento. Os verbos usados no título da notícia são verbos que estarão escritos no presente, como se o fato acontecesse no momento da leitura. Isso tem o propósito de aproximar o acontecimento do leitor, de fazer com que o leitor pense, perceba que aquilo que acontece é algo daquele momento, é algo fresquinho, é algo momentâneo. Como, por exemplo, Flamengo vence o Carioca. Tá? O que eu tenho? Eu tenho uma frase direta que deixa claro. A notícia vai falar sobre a vitória do Flamengo do Campeonato Carioca. Tá? E aqui eu tenho o verbo no presente do indicativo, vence, como se agora o Flamengo estivesse vencendo. Depois do título, nós vamos ter a linha fina. Linha fina, que também pode ser chamado de bigode, que também pode ser chamado de chapéu, tá? O que é isso? É um subtítulo. E nesse subtítulo, nós temos as principais informações. Ou seja, nós temos as principais coisas do fato noticiado. No caso aqui do Flamengo vence o Carioca, no último domingo, na final do Campeonato Carioca, o time do Flamengo venceu o Vasco por 10-0. Eu leio o título e a linha fina, eu já tenho uma noção da notícia como um todo. O primeiro parágrafo da notícia vai receber o nome de lead. O que é o lead? É o parágrafo que traz as principais informações do fato noticiado. O que, quem, onde, quando. São as 4 principais informações que nós encontramos no lead. Nos outros parágrafos, nós poderemos encontrar as informações que são chamados de olho da notícia. Nós poderemos encontrar as informações de como e por quê. Além disso, nos outros parágrafos, nós também encontramos o que nós chamamos de depoimentos. O que são os depoimentos? São frases ditas por entrevistados que são colocadas no meio da notícia para trazer informações a partir do olhar de outro. O jornalista coloca o nome de quem disse, coloca a idade normalmente de quem disse, pode colocar a profissão e a frase dita é colocada entre aspas. Então as aspas são utilizadas na notícia com o propósito de dizer que aquele trecho que está entre aspas é um trecho de fala de outra pessoa que não o jornalista que produz
aquela notícia. Pessoal, uma coisa que o PET do 7º ano cobra, numa das questões, em uma única questão, tem a ver com verbos, tem a ver com tempo verbal, tá? Existe uma pergunta na apostila que fala sobre os verbos e os tempos verbais predominantes na notícia. Então, antes da gente falar propriamente disso na notícia, é importante a gente retomar, até porque, como o ano foi interrompido bruscamente no início, nós não tivemos tempo de fazer um estudo de verbos como deveríamos ter feito. Embora no 6º ano haja um estudo de verbos. Então nós vamos retomar algumas informações que podem ajudá-los a interpretar melhor a notícia, tá bom? Pessoal, pensa o seguinte, verbo é a classe de palavras que indica a realização. É a classe de palavras que indica ação, cantar, pular, sorrir, amar, comer, chorar, que indica estado, ou seja, que liga um nome a um jeito em que ele está, a uma forma em que ele está. Por exemplo, estar, ficar, parecer. João está triste. João parece triste. O que eu tenho? Eu tenho um verbo que indica estado, jeito de estar. Por quê? Está ligando um nome à forma com que ele está, ao jeito que ele está. Os verbos também indicam fenômenos da natureza, que são aquelas coisas que a natureza realiza por si própria. Amanhecer, anoitecer, chover. E aí, pessoal, os verbos, eles podem ser usados em tempos verbais diferentes. Nós temos a flexão de modo, voz, número, pessoa. Não vamos falar disso por enquanto não, nós vamos nos ater àquilo que a apostila do PET traz para nós. Os verbos podem ser usados em tempos verbais diferentes. Bom, o tempo verbal que é o base, é o tempo ao qual nós vamos chamar de tempo presente. O que é o presente? É o agora. O presente é aquele tempo verbal que corresponde ao momento em que se fala, como se a ação ocorresse no momento de fala. Esse é o presente. Tudo aquilo que acontece antes do presente vai receber o nome de pretérito. Pretérito. O que é o pretérito? O pretérito é o tempo que se relaciona com o momento anterior ao presente. O que acontece antes do momento em que o locutor fala, eu vou chamar de pretérito. E tudo que ainda pode acontecer vai receber o nome de futuro. Tempo futuro. Então, olha, presente, momento da fala, antes da fala, pretérito, depois da fala, futuro. No entanto, nós temos aqui no pretérito 3 possibilidades. Primeira possibilidade é do pretérito que nós vamos chamar de pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? O pretérito perfeito, ele acontece antes do momento presente, ele acontece antes da fala, ele tem marca de início e de fim. Eu sei quando ele começou e eu sei quando ele terminou. E ele terminou antes do momento da fala, tá? Eu tenho um pretérito, que é o pretérito que nós chamamos de pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? Ele começou antes da fala, ele tem marca de início, mas ele não tem marca de fim. Eu não sei quando e se ele terminou no momento da fala, ok? E eu tenho um outro pretérito, que é o pretérito ao qual nós chamamos de pretérito mais que perfeito. O que é o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito, ele começou e terminou antes dos outros dois.